quando nós chegamos na década de 90, aí sim começam a chegar os relógios mais baratos, os relógios quartzo mais baratos. Então, quando você olha ali, você vai ter relógios quartzo com o mesmo preço, às vezes até 30% mais barato que os relógios automáticos. Então, aí começa uma briga ferrenha em se frente aos relógios quartzo. Só que aí nós temos como é que eu vou dizer? Uma sacada muito genial do pessoal da Oriente Brasil. Tá? A Oriente Brasil acaba sustentando, então, a Oriente Japão com um pequeno detalhe. Tá? A Oriente Brasil ela vai até o Japão e pede autorização para a Oriente Japão para que a Oriente Brasil pudesse, então, produzir os seus próprios relógios quartzo, para que eles pudessem, então, ter frente, fôlego para brigar com as marcas como Séculos e Magnum, que estavam chegando com muita força no mercado, né? A Séculos e a Magnum traziam marcas renomadas, que são renomadas hoje, como a linha Mondane, como a linha, como que fala? Champion, né? A linha esqueci o nome da outra linha lá. Tem várias outras linhas ali, muito famosas, que são lembradas até hoje, né? A linha Champion troca pulseira, a linha Condor troca pulseira, né? Então, essas linhas são lembradas até hoje. E esses relógios eram extremamente baratos comparados aos relógios automáticos da Oriente. E além de ser muito mais moderno, que chamava mais atenção, principalmente do público mais jovem. Né? Então, com isso, a Oriente agora começa a ter um desafio extra, né? Além de ter que vender o relógio automático, ter que conseguir uma maneira de ganhar esse público mais jovem. E aí eles conseguem, através da linha Oriente Quartzo, um pedaço do mercado, né? Não só lançando a linha Quartzo, Oriente Quartzo, mas daí eles lançam também a linha Lince é de 1991, então justamente para tentar sobreviver esse período turbulento. E nesse período, talvez a questão dos automáticos é como é que fala? É um período para a gente tentar apagar da memória, né? Porque nós tivemos ali uma criação de vários orientes ali, o Oriente vão ganhando o Oriente Automático vai ganhando a fama de relógio frágil, vamos dizer assim. Por quê? Porque os relógios antigos eram considerados mais resistentes então, os atuais da década de 90 eram mais fracos. Por que mais fracos? Eles ganhavam uma caixa de metal cromado, por exemplo, eles ganhavam um fundo de pressão e não um fundo rosqueado, né? E isso acaba gerando um desgaste maior para a caixa, isso acaba gerando uma resistência menor à água, então isso acaba afetando diretamente, né, diretamente as vendas dos relógios automáticos também. Né? Um detalhe interessante dessa época é que o calibre 46943 era colocado nos relógios, e esse calibre 46943 é resistente tão quanto, né? O 469 é um pouco menor, acho que ele tem menos parafusos que o 46941 de 71, mas assim mesmo, ele não é tão frágil quanto as pessoas dizem, tá? Só que o grande problema era o seguinte, quando então vira século 21 aqui no começo do século agora, nós temos os relógios Oriente sendo apresentados aí como peças frágeis, né? E todo mundo queria os relógios antigos, porque os relógios antigos aguentavam o tranco, os novos não. Por quê? Porque eles tinham uma caixa de metal, tinham um fundo de pressão, então isso acabava afetando diretamente a longevidade do relógio. Né? Então não é que o relógio automático piorou, mas a produção em si piorou bastante na década de 90. Então, no começo do século agora, eles voltam então a usar caixas de aço, voltam então a usar fundo rosqueado, né? Então, isso aí é um retorno às origens aí da Oriente, mas a fama já estava montada. A fama já estava montada que os relógios atuais não prestam. Aí começam a criar vários e vários mitos em cima dos relógios automáticos, né?
dizendo que os relógios automáticos atuais não prestam porque tem plástico dentro, que o relógio automático não aguenta água, que o relógio automático. Então começam a criar vários mitos, né, em volta do calibre 46943, o que não era muito bem verdade. O que era verdade é justamente o fato da Oriente ter feito vários experimentos em cima da linha Oriente na década de 90, e a grande maioria desses experimentos foram fracasso. Foram um fracasso, infelizmente, a gente tem que reconhecer que foram um fracasso. A questão da caixa de metal cromado foi um fracasso total. A questão do fundo de pressão, vamos dizer, um acidente irreparável, vamos dizer assim, para o renome da marca, né? E a gente pode notar que isso afetou diretamente, a credibilidade da Oriente nos automáticos atuais, né? Então, até hoje, é muito comum as pessoas questionarem, né? O relógio Oriente de hoje é melhor ou pior que os antigos, né? É mais resistente. Ah, mas tem plástico dentro, sabe? Então, tudo isso aí a gente tem que ir quebrando essas, esses mitos que foram criados em cima de um Oriente automático 3 estrelas, né?